A gente conversava agora há pouco com o Levi Vasconcelos sobre as próximas cenas dessa definição da base governista em torno de um candidato único para disputar as eleições do ano que vem para a Prefeitura de Salvador. Pois é, nesse processo todo aí, o presidente estadual do Partido Verde na Bahia, Ivanilson Gomes, chegou a reclamar falta de espaço no governo. Também nas discussões sobre candidaturas, ele esteve presente ao jantar de confraternização da base do governo Jerônimo Rodrigues, não é? No Palácio de Ondina, isso foi ontem à noite. Um dos pré-candidatos, o petista Robinson Almeida, não participou da coletiva realizada logo após a reunião do Conselho Político para confirmar o vice-governador Geraldo Júnior como candidato da base liderada por Jerônimo Rodrigues para enfrentar exatamente o prefeito Bruno Reis no ano que vem, mas Robinson estava sorridente na confraternização oferecida pelo governador. Enfim, tá aí esse clima todo e a gente recebe o presidente do PV na Bahia, Ivanilson Gomes, aqui conosco no Issa Bahia. Antes de mais nada, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bom, Ivanilson? Tudo bom, bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, bom dia aos ouvintes da Tarde FM. É um prazer estar de volta aqui na rádio, né, pra gente bater esse papo. E eu quero logo te perguntar, tá tudo em paz nas hostes governistas, Ivanilson? Olha, depende, Jefferson, da ótica, né? Porque, claro, eu acho que a gente tem, sim, uma... Deixa eu mandar a pergunta aqui. Foi bom para você? Não, eu acho assim, eu acho que nós temos uma relação boa com o governo do ponto de vista do programa, do que o governo quer fazer na Bahia. É claro que nós somos uma força política e como força política a gente não se sente ainda acolhido pelo governo e eu sempre disse, continuo afirmando, às vezes as pessoas, a nossa lógica é um pouco diferente dos partidos tradicionais, que a lógica é botar pessoas no governo. Nossa lógica não é essa. É claro que a gente quer pessoas no governo para contribuir com o governo, mas nós queremos ter uma participação, ser chamado para conversar, para dialogar, para dar sugestão. Acho que esse que é a vida de um parceiro que quer construir junto com quem está governando. E até então eu acho que esse feedback ele não existe, né? O que me parece muito ruim, porque isso acaba se transformando em um governo onde só se reúne o Conselho Político para discutir política. E nós precisamos reunir o Conselho Político para discutir política e discutir gestão. E eu acho que falta um pouco disso aí. Eu, particularmente, enquanto presidente do PV, integrante da federação, eu tenho reclamado. A federação, na minha opinião, está falhando, não tem se reunido muito. Eu insisto nas reuniões, mas a gente não tem conseguido fazer uma lógica de trabalho que permita a gente estar discutindo. Nós estamos caminhando para um ano de governo e a federação se reúne para discutir apenas política. É uma função nossa, mas eu acho que a gente tem uma função para além disso, que é ajudar Jerônimo a governar a Bahia. E tem uma nova fase nessa discussão política, que é a definição do vice na chapa de Geraldo Júnior, que foi definido como candidato governista para a disputa da prefeitura no ano que vem. Qual deve ser a participação do PV nessa discussão agora, Ivanilson? Olha, Jefferson, nós temos a questão, estamos dentro da federação e estamos dentro da federação, a gente tem que ter essa discussão na federação, porque, por exemplo, não pode, a federação, se tiver que colocar um nome, só pode ser ou do PT, ou do PV, ou do PCdoB. Não dá para ser ou de outra forma. Por quê? Porque, na verdade, nós somos uma federação, a federação ela é um único partido, então esse entendimento tem que ser dos três, né? Não dá para, por exemplo, o governo escolher alguém do PT e o PCdoB e o PV não concordarem. Então, precisa ter essa concordância dos três partidos. Agora, eu vi declarações suas recentes, Ivanilson, que você, nessa análise que você faz da qualidade do diálogo que está se estabelecendo entre os três partidos que compõem a federação, mas talvez o parlamentar do PV hoje, que é o deputado federal João Carlos Bacelar,
Ele termina tendo mais espaço que o próprio partido? Como é que é a relação interna no PV com esse parlamentar, que é um parlamentar importante, tem uma atuação sempre destacada no Congresso Nacional, foi candidato a prefeito aqui em 2020, né? Olha, Ernesto, primeiro assim, acho que Bacelar ele herdou um pouco da aliança que ele fez lá no passado, ainda quando ele era presidente do Podemos. Eu acho que o governo manteve. Acho, na minha opinião, que o governo sempre falou que ele ia tratar de forma institucional e, portanto, não ia fazer nenhuma discussão no varejo. E se fez com os outros partidos, com o PV não fez, né? Com o PV foi tratado com os deputados. Não quero aqui dizer que os deputados não têm os seus méritos e que eles não possam ter participação no governo, mas eu acho que é muito ruim quando o governo ele não entende, porque um partido político, ele, de alguma forma, ele representa um segmento da sociedade, que, portanto, ele precisa estar aqui na rádio, estar em qualquer lugar falando assim, não, o governo está agindo correto do ponto de vista do tratamento institucional com os partidos. Então, com o PV não tem sido assim. Não sei que tem sido, provavelmente com o MDB, tem sido assim, provavelmente com o PSB, com o PT, com o PCdoB, mas com o PV não tem sido, e eu não sei qual é o motivo. Agora, nesse cenário, Vanilson, qual a sua expectativa como dirigente partidário em relação às perspectivas para o Partido Verde aqui em Salvador? Vocês têm um vereador, que é o André Fraga, é um vereador também bastante atuante, já foi secretário, mas exatamente da gestão do ex-prefeito ou foi de Bruno? O André foi secretário de ACM Neto, né? ACM Neto. Vocês têm a expectativa de renovar esse mandato, de crescer a presença do PV na Câmara e em relação à Bahia, de uma forma geral, o que é prioridade para o Partido Verde nessas próximas eleições? Bom, vamos lá. Primeiro, quero dizer aqui com relação ao André. André é um militante, um menino que chegou no partido com 18 anos, né? Ele é uma pessoa fantástica, uma pessoa extremamente preparada, acabou de concluir o doutorado dele. E nós temos André como respeitamos os parlamentares chegados no partido, mas André, na verdade, é uma cria nossa, é algo do partido e a gente não abre mão. E nem ele abre mão de estar no PV. As pessoas precisam entender que essa relação, a federação ela foi criada após eleição municipal. E nós fizemos, naquela época, uma aliança programática com o Bruno. E no nosso entendimento, ela vence agora em abril. Abril, você está começando uma nova etapa e, portanto, aí a gente vai pressionar, a gente vai... o que ficou para trás ficou, a gente vai andar para frente. Então, acho que André é algo que a gente não abre mão, é o único parlamentar orgânico do partido que, portanto, nós vamos estar ao lado dele lutando todas as forças para que ele se reeleja, até porque, na minha opinião, faz um mandato destacado e, por isso mesmo, é uma pessoa muito preparada e que todo partido gosta dele. Com relação ao Estado, nós estamos, sim, conversando com alguns prefeitos, com algumas lideranças que querem, de fato, vir para o PV disputar a eleição, por entender que é um partido mais leve, que tem uma sensibilidade diferenciada em relação ao tema que hoje é um tema planetário, que é a questão ambiental. Eu acho que a gente está com conversa boa aí com várias lideranças e esperamos, sim, que dentro da federação o PV saia maior do que ele entrou. Você falava desse debate ambiental, que hoje é o principal debate que se impõe mundialmente, né? Essa semana na Câmara teve muito calor nas discussões sobre o projeto do Executivo para desafetação de 47, acho, imóveis do município, entre eles uma área urbana, mas de vegetação ainda densa. São APAs, né? São as APAs. Como é que o PV acompanhou essa decisão? Como é que foi o voto do PV na Câmara sobre isso? Olha, o PV, o vereador, como eu disse, não poderia ser diferente. Ele foi contra, votou contra, ele não concorda. Acho que é uma posição nossa. A gente não abre mão dos princípios, nem governo algum. Quando a gente participa, nossa posição é nossa posição. Então, por isso que eu acho que André, apesar da aliança, ele foi muito claro na sua coerência. Ele votou contra, não titubeou, não teve nenhuma dúvida com relação a isso. Então, eu acho que é um erro do Bruno. Acho que aliás, o Brasil é um negócio interessante. O presidente Lula vai para a COP, aí, enquanto o presidente está lá na COP, o Senado vota o PL do veneno.
A COP termina agora, nós estamos vivendo um momento de mudança, de emergência climática, está vendo essa loucura que está acontecendo no mundo afora. Aí o prefeito vai e cria esse processo de desafetação em áreas que são APAs, que não pode, porque aí você desafeta, daqui a pouco vende, constrói, quer dizer, nós estamos brigando para criar um ambiente mais saudável para a cidade de Salvador. A cidade de Salvador ainda é uma cidade semideserta. É preciso que a gente compreenda isso, que a gente precisa trabalhar mais para deixar as árvores em pé, que é uma coisa muito simples, me parece que Bruno também foi na contramão. Então, acho que a gente precisa ter clareza do nosso papel. E aí eu quero dizer, tanto para Jefferson como para Ernesto, o fato do governador escolher Geraldo Júnior, ok, nós estamos no consenso. Mas eu não vou para a campanha sem sentar com o Geraldo para falar das nossas teses, porque eu não vou botar meu militante para defender uma posição, um candidato que não está de acordo com as teses que nós defendemos. Essa conversa vai ter que ser bilateral. Se não tiver bracinho cruzado, vamos seguir em frente. Qual seria a principal tese a ser defendida, Ivanilson? Eu acho que a primeira questão, Jefferson, eu penso que é a questão de uma cidade mais sustentável. Eu acho que essa tese a gente bate. Eu acho que Salvador tem as suas vocações, né? É uma cidade que vive do turismo, economia criativa, são questões que a gente já vem discutindo há muito tempo, né? Desde lá de trás com o governo de Assemineto. Então, acho que Geraldo, ele precisa assumir alguns compromissos, né, nessa área. Afinal de contas, Salvador é a quarta capital, hoje éramos a terceira, estamos a quarta capital, e nós temos aqui um fluxo turístico muito grande e as pessoas começam a reparar na cidade ausências de programas que dê à cidade sustentabilidade. Você vai para algumas capitais aqui no Nordeste, onde estão um ano-luz na nossa frente. E é um absurdo. Crescemos em alguns aspectos, crescemos. Mas precisamos mais. Então, o Geraldo vai ter que ter esse compromisso para ter o PV na sua campanha. Ivanilson, muito obrigado. Ivanilson Gomes, presidente estadual do Partido Verde, o PV, aqui na Bahia. Desde já, um Feliz Natal para você também, viu? E volte, por favor. Com certeza. Jefferson, também para você, toda a sua equipe, para todos os seus ouvintes, que esse Natal seja um Natal próximo, né, Ernesto? Que a gente consiga, de fato, respirar um pouco melhor e que a gente tenha um 2024 com a economia melhor. Acho que o governo Lula está conseguindo fazer isso. Espero que melhore, porque 2023 foi barra dureza, pesada. Né? Foi barra pesada. Um forte abraço a todos vocês. Valeu, um abraço também. Agora, 8h48 na Tarde FM.